A gente... Fala pessoal, estamos iniciando mais um podcast, o Movecast, que tem como objetivo principal te manter em movimento. E é claro, em movimento a direção certa, ao seu propósito, sempre buscando informação e conteúdo de valor. Hoje estamos gravando o primeiro podcast do ano e estamos com um convidado, com Diego Martins Pereira, que é pai da Duda, casado com a Aline e, segundo informações extras aqui, é um apaixonado por música. Ele veio diretamente de Itu, que é conhecido como a cidade dos exageros. E, é claro, pelos pontos turísticos, pelas praças, pelas cachoeiras, e concedeu um tempinho na agenda corrida aqui para bater um papo com a gente. O Diego possui uma trajetória completa dentro do mundo corporativo. Vou tentar resumir aqui de forma breve para a gente entrar no bate-papo. Atualmente é gerente de supply chain na Sun Chemical do Brasil. Se a nomenclatura estiver errada, ele depois corrige para a gente. Que é uma multinacional marcante por dar sentido à vida com as cores. E eu coloco com esse ponto porque é uma bagagem de pelo menos 200 anos de história. A atuação da empresa, claro, na sua posição de gerente, é focada em processo, planejamento, a parte estratégica, resultado, gestão de pessoas e entre outros. Então a gente vai explorar bastante coisa aqui. Também já teve passagens por empresas como a CNA, Companhia Nacional do Álcool, DSN, empresa global de base científica, e atuou como consultor independente. Também, aqui na mesa hoje compondo, estamos com Renan Venâncio, que é consultor de transportes, especialista na área logística, já com mais de 20 anos aí de atuação, pescador nas horas vagas e, atualizando aqui, é pai de pet também. Ele vai falar um pouquinho aqui da nova adoção. Mas para descontrair um pouco aqui, é claro, né? Diego, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, por ceder esse tempo aí para a gente bater um papo, trocar algumas ideias aqui hoje. Muito bom dia, obrigado. Acho que agradeço o convite. O Renan já foi parceiro meu em umas 2 empreitadas. É verdade. Acho importante ouvir o que eu puder contribuir aí com a experiência que eu tenho pequena ali. E gostei de começar pai da Duda. Acho que o nosso objetivo é deixar a Duda orgulhoso, né? Acho que minha maior missão na vida é... Dudinha faz sucesso na Sun Chemical. Todo mundo conhece a Duda. E eu falo, eu acordo para deixar meus pais e minha filha orgulhosos, né? Então, por isso que você vai... É importante a descontração, mas você trabalha sério para você ter orgulho do que você fez durante o dia, né? Então, acho que bastante orgulho do apaixonado por música, porque ser apaixonado por logística é difícil. Então, né? Mas eu consigo. Eu falo para o Renan que eu sou um louco. Eu tenho a pretensão de ser feliz trabalhando com supply chain, né? E aí, quando você... E tem alguns atalhos que facilitam isso, né? Tem alguns mantras aí que o Renan conhece alguns, para a gente ser feliz. Mas sim, eu tenho meus hobbies com os meus pets, que eu também tenho 3. Tá vendo? Você foi falar pai de pet, ele tem mais que eu. E quando preparei o roteiro, eu fui dar uma revisada, eu falei, não, tem que colocar algum tempero aqui que dê uma incrementada, porque eu já apresentei o Renan algumas vezes, e eu acho que agora a gente está iniciando o ano. Posso contribuir com alguns hobbies do Renan? Mas... Melhor não. Pô, Diego, que legal. Eu sempre gosto de dar essa ênfase e mesclar a vida profissional, a vida pessoal, porque quanto mais a gente vai evoluindo, trabalhando, se dedicando à carreira, aos negócios, mas a gente percebe que é tempo integral, né? Então a gente precisa conseguir deixar de alguma maneira mais leve. E igual você colocou a questão de trabalhar com a logística, né? Dizem que quem entra na logística não, é difícil sair dela, né? É verdade. Só os com sorte, né? São poucos, né, Diego? Mas eu acho que a grande sacada é a seguinte: quando a gente consegue puxar dentro da logística, eu acho que em qualquer profissão, coisas que fazem a gente bem, coisa que a gente faz melhor, por exemplo... Trabalhar de uma maneira prazerosa, né? Pô, eu coloquei aqui, né, que você tem uma passagem boa com a parte de liderança, gestão de pessoas. E, pô, tem gente que gosta de trabalhar com pessoas, seja na logística, seja no recursos humanos, seja na área financeira, verdade, não importa. Então, a gente sempre tem que buscar extrair. Eu mesmo, ao decorrer da minha carreira, eu venho buscando esse caminho da comunicação, que é onde eu me sinto mais confortável, onde me dá aquele tesão de ir pra cima, de aprender e tudo, e isso motiva a gente, né? É verdade. Da minha parte, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, assim, de desenvolver as pessoas, de motivação, enfim. Mas é complicado lidar com pessoas, né?
Eu acho que é uma das partes mais difíceis aí da área profissional é justamente essa, né? Você manter uma pessoa motivada, animada, é meio difícil, né? Com certeza. O Diego pode falar melhor do que eu, porque assim, eu trabalhava numa parte da equipe, quando eu trabalhei com o Diego, eu trabalhei numa parte da equipe dele, só que a equipe dele é muito maior, né? Então ele, além dos conflitos que ele tem que lidar no dia a dia com a diretoria da empresa, com todo o processo, com os clientes, ele tem ainda toda a equipe para cuidar, né, Diego? Não é fácil. Não é fácil, mas não sei, eu estou pretencioso. Hoje não é difícil. Eu acho que vocês tocaram no processo-chave. Eu sempre me identifiquei, né? Você, supply, exatas, formação em engenharia. E você gosta do quê? Eu gosto de gente. Supply, você faz com gente. É interessante a introdução do Danilo, que felizmente mudou, né? Antes você via sucesso com, acho que vai, 2 caixinhas, cargo, salário. Hoje não. Hoje é cargo, salário também. Tempo livre, qualidade de vida, equilíbrio assim, mental. E aí, realmente, quando você gosta de pessoas e respeita pessoas, a palavra que você usou, eu uso muito, a palavra tesão. A pessoa tem que estar com um brilho no olhar. Então, você tem que estar o tempo inteiro conectado com as pessoas. E eu acho que o segredo também, né, nessa área do supply chain é você ter pessoas, já um pouquinho, né, o que eu busco num candidato de supply, é pessoas que trabalham com um propósito. Não é o que você vai fazer, é o porquê que você vai fazer. E quando você força as pessoas a entenderem o porquê, essas pessoas têm que te surpreender. Né? Você diz, chegue em tal lugar, não diz, faça isso. Porque ele faz isso, se der errado, foi você que mandou ele fazer. E aí você começa a montar um pequeno exército. Eu não tenho nenhum orgulho que minha esposa me conhece. Se eu for desligar alguém, eu não durmo a noite anterior, eu choro, mas eu aprendi com um mestre que eu tive, no seu nascimento, ele falou, Diego, você é um cara do bem. Só que ele falou, toda noite você pensa na sua equipe inteira, que no dia seguinte eles vão falar para você assim, ganhei na loteria, não vou mais trabalhar. Tá bom. Quando você pensar nisso, você vai ver que vai ter uns 3 grupos. Vai ter aquele grupo que fala, você vai falar, desculpa a expressão, ferrou. Se esse cara sair daqui, vai ser muito ruim trabalhar. Olha, diferente. Como é que está a remuneração, a motivação desse cara? Está no momento de proteger? Está no momento de promover? Desculpa. Tem outro grupo. Ah, ok. Eu reponho 6 por meia dúzia. Esse também é importante, um exército. Se você também tiver, contar assim um caos, você tem uma equipe, assim, né? Dá um exemplo assim. Dá um exemplo, faturista na cabeça. Tem 10 faturistas. Você tem 10 canhões, isso não é bom. Porque eles já olham para o lado e tem muita gente, eu não vou crescer aqui. Começa até... É importante você ter aqueles caras que se realizam, isso não é demérito nenhum, em passar os próximos 5, 10, 15 anos fazendo aquilo. Isso é importante para você. Então, você identifica este grupo. Este grupo é ouro. Você precisa dos high potential? Sim. Só que você precisa dos ouro, dos caras que vão fazer aquilo por um período maior, que te dá sustentabilidade para você pensar na carreira. E tem o terceiro grupo, que falou que ganhou na loteria, você fala, nossa, que maravilha, não preciso. Ou, com isso daqui eu coloco um aprendiz motivado, esse manda embora. É verdade. Manda embora, porque a conta vai vir para você. Então, eu não tenho assim, nenhum orgulho disso, mas a palavra é tesão. Você tem que contaminar a empresa com pessoas com prazer em fazer aquilo, entendendo porque estão fazendo aquilo, e aí você junta a sua qualidade de vida. Eu me conhece, assim, eu converso isso com todos os gestores. Eu aceito hora extra, só que eu aprendi com meu pai. Só tem 2 motivos para uma hora extra. Ou você é incompetente ou seu chefe é incompetente. Não tem outro motivo. Para hora extra estrutural. Estou aqui, a equipe, já entendi, vou fazer hora extra até trazer alguém para essa posição, trocar essa pessoa aqui, e aí a hora extra para. Porque a empresa precisa de você inteiro no dia seguinte. E aí você vê que, né, daqui a pouco a gente entra até na questão técnica, mas a técnica você ensina, né? Mas as pessoas que valorizam e faz sentido esse discurso, e é um discurso, vou dizer, fácil de comprar, porque ele é gostoso. Sim. Todo mundo quer viver bem. Você chega e tem os caras, tô reativo, que a empresa está fazendo mal, qual que é o tema? Entende a dor, tenta resolver, ou troca a pessoa. Eu já passei também, né, por uma outra situação de que para mim foi bem marcante quando eu tive também, já tive do outro lado, eu já fui desligado, né? Uma situação
também que a posição mudou para o país, eu não podia, minha esposa grávida, assim. E foi um choque para mim, só que depois você entende que fez bem. Eu lembro que a minha esposa comentou quando eu fui desligado, né, porque tinha uns movimentos, ela falou, eu tô feliz, e eu mal. Eu achei que você fosse infartar. Eu já passei por isso. Pessoas fantásticas, que são amigos meus até hoje, que você desliga e você deu um presente. Você tenta resgatar e dá. A gente tem que... Então, o gestor de qualquer área tem que ver se sua equipe está com brilho no olhar. E eu acho que eu agradeço o seu Nascimento, que ele deu essa... Porque é difícil você pensar, né? Entra, deixa eu ver quem eu vou ter que mandar embora. Ele suavizou isso, né? Pensa em quem traria alívio para a equipe. Se não viesse mais, você é o líder. Aí a responsabilidade é sua. E é engraçado que isso está ligado totalmente, dividindo em blocos nesse conjunto, no exemplo que você deu. Cada conjunto desse tem um propósito. E a partir do momento que você toma uma decisão e faz uma demissão, a pessoa que está ali com o propósito dela pode ter uma oportunidade de fazer algo a mais da vida dela. Talvez ela vai sair felizona porque achou que ganhou a loteria, mas amanhã ou depois vai vir, vai refletir, vai falar, opa, pera lá, vai aprender com isso de alguma maneira para o próximo desafio e da mesma maneira as outras pessoas. E, cara, essa questão do propósito, eu já vou emendar uma primeira pergunta que dá uma sequência aqui pro nosso bate-papo, até para conhecer e explorar a sua experiência, Diego. Eu quero que você fale um pouquinho da sua história e como que você parou nessa etapa de supply chain. Porque a gente começou né, de trás para frente, né, com essa parte da liderança e tudo mais. Tenta dar uma resumida aí pra gente. Como é que eu fui parar em supply chain? Isso. Ela é bem interessante. Eu lembro que eu naquela fase, né, que você está no colegial, formando, eu tinha muita facilidade com exatas. Todo o curso, todo o teste vocacional que eu fazia dava profissional de exatas e eu não queria exatas, né? Nada me encantava. Eu lembro que eu terminei o colegial e não sabia o que prestar. Aí eu fui fazer o cursinho e eu falava, mas eu gosto de administração. E eu gostava de gente, pessoas, né? Tinha umas experiências aí trabalhando e eu gostava de dar uma organizada, assim, eu tenho toque para organização, né? Testemunha, não precisa contar causos, deixar tá? o copo aqui mais alinhado. E eu gostava disso, só que então era naturalmente, sabe? Eu trabalhar assim, de verão, na pizzaria, eu naturalmente estava organizando os negocinhos, aí o pessoal, como é que você fez? Treina os outros. E eu não queria ir para exatas. Aí um professor do cursinho falou, você é um engenheiro de produção. Eu não sabia nem o que era isso. E agradeço, porque se eu voltasse, eu acho que faria o curso umas 10 vezes, né? É voltado para gestão, administração, só que é uma formação de exatas. Então eu fui, gostei muito do curso, estava na época uma febre, aqueles programas de trainee, né? Acho que tinha um aprendiz passando na televisão, aí fiz também um programa que foi muito legal. Aí eu entrei para ser trainee de supply, achei o tema interessante, fui fazer uma especialização em supply chain e comecei a ver ali coisas que eu gostava, né? Eu gosto de um pouquinho de computação, sei fazer programação, então em PCP, eu com as minhas planilhas Excel, e você tem orgulho, você começa a deixar uns processos automáticos, o pessoal comenta, então aquilo vai fazendo bem, né? Então eu fui começando assim, acho que foi... O rio foi me levando, né? O fio foi me levando, mas eu sempre eu quero administrar, eu sou de exatas. Aí eu acabei as formações complementares e as oportunidades vão surgindo, né? Aí supply chain. Talvez para explicar o que posso dividir com o pessoal aqui, o gerente que está, né? Que é uma posição interessante, é quando me caiu o gatilho, né? Você tem que aprender que só tem duas profissões, né? Eu brinco numa empresa. Ou você vende ou você ajuda a vender. Então, é verdade. Aí, por isso que eu fui fazer, não tem nada a ver com supply, tem tudo a ver. Eu fui fazer um MBA em gestão financeira. Porque, assim, eu converso com a minha equipe. Você tem que entender como funciona uma empresa e é muito parecido como funciona a sua conta corrente. Você quer dinheiro para realizar sonhos, você quer dinheiro para alguma coisa. Então, toda ação que você toma, eu sou supply, não tenho nada a ver com isso, tem tudo a ver com isso. Ela tem que ser ou pensando no caixa da empresa, ou pensando no resultado da empresa. O caixa é a mãe, né? Então, todos os profissionais que têm que cair essa ficha, porque aí volta um pouquinho do porquê que você faz, e se o porquê não gerar mais caixa para a empresa, que é o prêmio prioritário, tá? Caixa até antes assim, do resultado. E depois do resultado, nem faz.
É verdade. A gente até comentou no outro episódio sobre isso, que a gente falou muito da área de logística, que é justamente o que o Diego falou agora, né? Que a gente entende que a área de logística, pelo menos na parte de transporte e distribuição, que é uma parte que eu sempre trabalhei mais, é o ajudar a vender, né? E o ajudar a vender não é só você estar preocupado com a entrega, com o atendimento do cliente, lógico que isso é fundamental, né? É o principal, mas é também voltado para toda essa questão que o Diego acabou de falar de custo, né? De redução de custo, de você fazer a melhor entrega no momento certo, sem que aquele valor de frete seja o maior. É você conseguir trazer para dentro da sua empresa uma parceria que além de trabalhar com você no dia a dia, consiga desenvolver projetos que vá te ajudar a vender, né? Que vai te ajudar a fazer a dinâmica de todo o processo ficar melhor e com custo menor sempre, né? Isso é muito interessante. Total. Tem uma pergunta que, na realidade, você já respondeu aqui e eu gosto muito de levantar essa bola. A maioria da galera que costuma acompanhar até a Movecast, o Movefrete, ou são empreendedores ou são o que a gente chama de aspirante a empreendedor. Tem vontade de empreender, tem vontade de fazer algo diferente. E às vezes não sabe o que é esse algo diferente. E vai lá, abre um negócio e percebe que não era para abrir um negócio. Poderia ter feito algo diferente onde trabalhava. Às vezes como profissional de logística, como analista, como um assistente, enfim. E aí eu coloquei o ponto que eu trabalhei muito tempo em indústria também. Tive do outro lado da mesa, já fui prestador de serviço, já tive minha empresa. Enfim, já passei por algumas partes. E eu acredito muito, cara, que o cara pode ser CLT, ele pode prestar serviço, tem a empresa dele, mas quando ele tem uma visão empreendedora, uma visão de dono, que está totalmente ligada ao resultado, saber para onde o barco está indo e fazer o melhor. Primeiramente para si, porque quando você está ali e faz o melhor para si, naturalmente, é claro, com bons olhos e tudo, você está fazendo o melhor para a empresa. E isso traz resultado. Lógico. E eu puxo muito, Diego, quando a gente fala de logística, independente de enfatizar às vezes mais o setor de transporte, a importância da gente entender a cadeia logística. Desde a extração ali da matéria-prima até a ponta final. O universo de oportunidades que tem dentro de todo esse interim. E quanto que, tanto o profissional que hoje pode ser um CLT, pode ser um empreendedor, ele tem para explorar e para fazer algo a mais. E o vender, para mim, particularmente, eu sou suspeito porque vendas está na minha veia. Vim da área comercial, sempre trabalhei com vendas. Mas, todo mundo vende a todo tempo. Às vezes você vende mal e às vezes você vende bem. Verdade. Então, assim, é algo fantástico, extraordinário para a gente explorar e investir. E eu tô dando essa resumida porque eu acredito que mais ou menos o gatilho que você trouxe siga um pouco dessa linha. E aí você pode complementar. Não, que você está comentando, aí você vai pensando, né, vendo exemplos e casos, como você fala, como é gostoso. Eu pelo menos, tenho bastante prazer em treinar pessoas, e o que é legal, tá? Porque acho que nós temos que acordar como você vê que muda o brilho no olhar. Quando você vai treinar, você dá um exemplo, empreendedorismo de uma transportadora, quero fazer logística, por exemplo. O que eu contrato na logística? A pessoa que está conversando comigo entendeu qual é o papel dela. Então, você é um ajudante. Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é fazer a entrega. Eu falo, não. O seu objetivo é conquistar o direito de entregar de novo no mês que vem. Encanta o cliente. E se você for esperto, você vai querer ser o melhor. Porque você nem sabe. Mas vamos supor que a empresa que você está entregando tem 50% da fatia daquela ali. E tem outra com 50%. Se você for o melhor, ano que vem ele vai querer dar 70% da sua. E você traz um amigo, você traz um amigo, traz mais gente para trabalhar. Então você está... Se você acha que a sua empresa não merece crescer, sai da empresa. Agora, então, você está numa empresa, quanto mais isso, né, todo mundo ganha participação nos lucros, que seja, ou estabilidade. Cara, então não é inteligente você jogar contra a sua empresa. E é legal quando você dá esse tipo de visão e a turma, eu não pensei nesse jeito, você não está lá para entregar. Cara. Você quer poder entregar, então encanta. Mas só aproveitando o seu gancho, Diego, você falou uma coisa muito interessante. Essa visão é difícil você colocar na cabeça da pessoa. E isso o Diego faz muito bem. Então, eu até interrompi ele um pouquinho aqui, porque ele trabalha muito bem nisso. Porque é difícil. A gente acha assim, é simples. Então é só o cara entender que ele tem que trabalhar para a empresa que ele vai ter. Não é fácil, é complicado. Só que essa é a parte que aí eu falo que nós temos que fazer uma reflexão quando a gente está no escritório, no ar-condicionado, que é gostoso, a gente fica bravo. O cara não entendeu isso, você contou para ele. Realmente.
Né, ele saiu agora. Poxa, não dá, gente, é muita informação. Você contou para ele que essa é a sua expectativa? Porque, assim, é um pouco de experiência. Assim, é raro, né? A gente já viveu alguns momentos, quando você dá esse tipo de ferramenta às pessoas que te frustram. Que fala, não quero. É raro. Um exemplo, saindo da logística, de planejamento. Muita empresa, né? Fazer análise de lote. Nossa, assim, todo mundo torce o nariz, né? A bet size. O lote de produção. Todo mundo fica, para que fazer esse negócio? O financeiro tem que ficar todo mundo lá embaixo. Né? Porque a gente também compete por recursos. Né? Para onde que eu vou mirar o canhão? De TI, onde que vai ter a verba? Tá bom, se você falar que é bet size, esquece. Pensa no caixa. Você não está fazendo lot size. Você quer adequar o quanto está custando os seus produtos para você cobrar certo. Eu não quero revisar os bet sizes, eu quero deixar o bet size coerente. Porque pode ser que se ele estiver muito baixo, eu estou perdendo algum bid. É só corrigir. Meu custo corrige, eu passo a ganhar bid. Então, quando a turma do planejamento entende que e dá mais tesão fazer, eu tenho que ir rever os bets. Né? É 1.000, agora é 100, é menos. Isso é maçante. Quando você fala, nossa, olha isso aqui, eu vou conseguir vender mais desse. Eita, esse aqui eu posso passar uma mensagem. Achava que dava um baita lucro, mas eu não faço lotes de 5.000, eu faço de 50. Putz, ótimo, porque né, tem casos aí. Se a empresa não custeia certo, alguma hora a conta vem. Então, você não está fazendo São Carlos Supply totalmente desvinculado com o resultado da empresa, fazendo uma análise de bet size. Eu estou protegendo a estrutura de custo da empresa. Eu estou garantindo. Aí, e quando você vende desse jeito, se for o brilho o olho, opa, passa o projeto do supply na frente ali. TI, vai lá, porque isso é importante. Prioriza, né? Senão vão nas outras coisas. Porque se o supply não for esperto, na crise, fica quieto, supply. Deixa o comercial vender e o industrial produzir. No momento de crise... É triste isso para nós. Isso aí, supply não faz nada. Né? Deixa eu vender aqui. Para com esse negócio de forecast aqui. Agora eu preciso vender. Ou eu faço forecast ou eu vendo. A empresa precisa que eu vendo. Eu produzo. Deixa comigo. Verdade. Se você deixar a cadeia distrair, você está no meio, né, para ligar essas entidades. Assim. E é isso que também é. Pessoa de novo. Pessoa de novo. Respeita as diferenças. Segredo 2, fatos e dados. Tira a emoção. Você trabalha com supply, não leva o coração para a empresa. Né? Para as pessoas você usa ele, não leva o coração. O supply não pode estar alto, estar baixo, subiu muito, esquece. Diz o número, a pessoa interpreta. Está quanto? Está 70. Nossa, que baixo, nossa, que alto. Deixa a pessoa interpretar. Acho que o papel do supply é quantificar. Isso é legal, acho que, né? Eu brinquei nos segredos para ser feliz em supply, porque se você entrar nessa, você viu como piorou? Está terrível a acuracidade. O TIF está uma M. Mas isso tudo tá muito ligado a... E, mais uma vez, parece que é simples, mas às vezes entender o porquê de alguma coisa é uma das maiores dificuldades. Verdade. Eu lembro, enquanto na indústria a gente trabalhava lá, às vezes a galera fazia inventário, a gente também, que era do setor de transportes, descia para ajudar. Pô, na época, sinceramente, eu não fazia ideia por que eu estava fazendo aquelas contagens. Era um saco descer lá, fazer. Não tinha claro o porquê. É claro que existem responsabilidades, às vezes pode vir do líder, pode ser da gestão como um todo, da cultura da empresa que ainda não tem uma maturidade suficiente para deixar aquilo com uma comunicação muito clara, mas uma coisa é fato, quando a gente entende o porquê de alguma coisa, e pode ser por um período curto, a gente vive muito isso em projetos e tudo, quando você está fazendo um projeto, você dá força para aquilo, dá o sangue para fazer aquele projeto durante determinado tempo, dar um resultado específico, naturalmente a gente passa a ter mais resultado. Agora, às vezes a gente entra num piloto automático, num flow e nem percebe. Aí passa 1 ano, 2 anos, e aí você nem sabe o porquê. Você está na zona do cara da loteria. Exatamente. E você acaba, às vezes você até participa de um projeto, é interessante isso, que você participa, você não entende muito bem o porquê daquele projeto, e mesmo que o projeto dê certo e você coloque ele para começar a operar, você não tem interesse, cara. Quantas vezes eu já participei de projetos em empresa que os projetos eram bons, as ideias eram boas, mas pelo sistema ser um pouco mais complicado, mas que ia dar um resultado muito bom, as pessoas simplesmente não tinham interesse de migrar o trabalho que ela fazia para aquele processo, para aquele projeto novo, para aquele sistema novo. E você acabava se perdendo justamente por isso. Porque faltava uma comunicação clara, né, da liderança da empresa,
E esse ponto que o Diego falou, é você sentar com a pessoa, determinar o papel dela, explicar e mostrar para ela o quanto aquilo é importante para a empresa. E, obviamente, para ela, dentro da empresa também, né? É muito interessante, muito interessante. Diego, te cortando, complementa aí a... Não, eu quero só comentar, porque às vezes é interessante, né? Quando você dá, é bonito esse discurso, você está acostumado a dar o porquê, e tem vezes que você não sabe o porquê. E agora a equipe acostumou, ela te cobra. Mas aí verdade, é verdade. Eles falam, porque Deus quis. Né? E eu não sou... Faz igual aqueles pais antigamente, porque sim. Mas assim, né? A gente brinca, né? De casa para aprender que é melhor, às vezes, ter razão ou ser feliz. Mas uma coisa, tirando a brincadeira, mas acho que todo profissional tem que ter também, vou usar o tesão de novo, o tesão de estar errado. O que eu acho que o nosso mercado também, a gente é muito resistente, né? A gente tem quase certeza daquilo, alguém fala que está errado, você já combate só pela mensagem, está errado. Eu brinco, eu falo, eu sou meio louco, né? Eu adoro descobrir que eu estou errado. Alguém fala, Diego, você viu como você anda torto? Eu falo, opa, por quê? Se eu fizer tudo exatamente igual, a minha vida vai ser igual. Não que ela seja ruim, mas se eu descobrir algo que eu estou fazendo errado, a minha vida melhora. Ela Lógico, só melhora. evoluir, Peraí, né? então deixa eu ver, será que eu vou parar de ter dor nas costas? Como é que anda aí? Pega os 10% que serve assim daquilo e acho que é legal quando você sabe o porquê, mas é legal também quando você sabe respeitar, né? Acho que a gente faz isso mesmo, né? E nem sempre todo mundo compra, se for assim de um projeto, a gente tem isso, e tem uns momentos entre aspas, positivos, e acho que é legal todo respeitar. Putz, eu acho A. Você não pode ser, né, parecido com política. Eu acho B. Vamos debater. Decidimos pelo A. O cara que estava defendendo B, veste a camisa do A. Porque se ele jogar contra, aí não é um pouquinho da oposição sadia, né? Isso é outra coisa interessante mapear na equipe. E você tem que fazer isso dando exemplo. Quando você leva uma coisa que você não concorda, eu não concordo e vai fazer, vamos fazer. É decisão da empresa. Qual é o problema? Se lá no final der errado, não tem que ter prazer na placa do eu avisei. É melhor o prazer de, nossa, eu estava errado e deu super certo, estamos melhores. Acho que alguns comportamentos, né? E, né? Tem quem está empreendendo, conversando, tem alguns comportamentos que são ouro, que destacam no mercado. Acho que descobrir e faz sentido, né, gente? É gostoso estar errado, porque você muda e vive melhor. Tem aquela resistência. Falou que já começou mal, falou que eu estou errado. Calma, escuta. Às vezes o cara não é feliz na forma. Pega o conteúdo. Ai, não gostei do jeito que ele falou. Esquece. E o conteúdo? Isso serve. Boa. Pega os 10% que serve. Segue o jogo. Né? A vítima e protagonista na literatura boa. Vê o que dá para você mudar. Mas isso é uma puta de uma inteligência emocional que você adquire com o tempo de experiência, né? Principalmente trabalhando em empresas, porque você tem muito conflito, né? E o cara de uma outra área, ou até da sua própria equipe, entender que está errado, aceitar e achar isso interessante, que é o que você está falando agora, o cara já tem que ter uma bagagem, já tem que ter um conhecimento. Maturidade, né? Maturidade, e conseguir aceitar isso e entender que isso é bom para ele, né, cara? E tem que ter exemplos de você reconhecer às vezes, porque eu erro todo dia. Tem que ter também uma pessoa que nunca fala, tô errado, a gente brinca, né? Faz o que eu falo. Eu brinco, putz, você tá certo, eu tô errado. Que isso nunca mais se repita, né? E se você não adianta, gente. Também não. Você não vai receber o que você não Existe uma discrepância muito grande entre o cara falar assim, eu não posso ceder. Ele foi contra mim. Ou seja, a verdade dele é outra. E o cara falar, bom, depois que deu certo. Cara, parabéns, ainda bem que a gente foi no que você falou, porque realmente deu certo. Isso é maturidade total e tem totalmente a ver com a inteligência emocional, igual o Renan falou, cara. Inclusive ontem eu estava dando uma navegada no LinkedIn, até no seu perfil tem uma postagem lá que fala, acho que é uma frase do Max Gehring, que ele fala que uma das frases mais difíceis de se falar hoje no mundo corporativo, nas empresas, é eu não sei. Porque a gente tem, né, um escudo muito grande. Não, às vezes, o medo mesmo. Até na discussão de escolher pela esquerda ou pela direita,
você vai escolher pela esquerda, mesmo não sabendo se é esquerda, porque você tem medo de falar, cara, eu prefiro não opinar porque eu não sei. Deixa eu ouvir aqui os dois lados e, dependendo das condições, eu vou seguir por aqui ou por ali, vou formar uma opinião. O eu não sei, cara, é muito complicado. Não, e hoje em dia, com essa questão, agora a palavra da moda é você tem que se posicionar. Eu não tenho que me posicionar. Se eu não sei, eu não sei. Eu tenho que me posicionar. Eu vou me posicionar na hora que eu achar que eu devo. Agora, né? Agora, se você não faz isso, você tá errado, você é o diferentão, você... Cara, não entendo assim. Vou contar um caso, interessante você contar. Eu lembrei de um profissional que aprendi também a admirar bastante. E é uma pessoa, Eduardo Ação, uma pessoa muito culta. Uma pessoa muito culta mesmo, lê muito. E você pergunta, ele te dá uma orientação, né? E às vezes ele te dá uma belíssima orientação. Só que às vezes você pergunta pra ele, ele fala, não sei. E acabou. Dá uma frustração. Aí você fica esperando, né? Eu não sei, é só isso. Você fica, cara, se você não sabe, quem sabe, então, meu? Você fica tão... Mas você aprende a admirar, porque normalmente ele fala, ele palestra. Vamos lá, ele vai palestrar, Não sei. Acabou? Eu vim aqui para 1 hora com você em 2 segundos. Sim. Não chuta. É a resposta mais sábia que eu posso te dar aqui, cara. Eu não sei. Mas eu não sei o que eu falei, o que eu falo. Nada, eu tô com raiva de você, mas... Cara, que Vamos esperar a raiva passar, a gente volta a se falar. Fazer o quê? Que eu sou, né? Diego, virando um pouquinho aqui, ainda seguindo a cadeia logística, o supply chain, independente ali, o mundo empresarial dos negócios, colocando uma posição, porque assim, a logística, de maneira geral, você estando na indústria, do lado do embarcador, do cliente, existem uma série de processos que dependem de fornecedores. E é uma via de mão dupla ali, parcerias, trabalhos, relacionamento, enfim, negociação, gestão de pessoas, da mesma maneira ocorrem processos. Inclusive eu levanto conteúdos que falam para a gente entender a posição de cliente e fornecedor, porque você estando dentro da empresa, internamente existem clientes e fornecedores internos, da mesma maneira que existe externo. Aqui a gente vai se apegar aos externos. E dando uma ênfase para as transportadoras, que é um público que a gente trabalha muito, comunica muito aqui. Qual que é o seu ponto de vista hoje para essa etapa da cadeia logística, que é a etapa de transporte, no quesito relacionamento entre um fornecedor, especificamente mais para o micro, para o pequeno e até para o médio, que tem esse contato, às vezes contratos com embarcadores, e você na posição de cliente, o que você enxerga com bons olhos em qualidades ou em, às vezes, defeitos de fornecedores que poderiam ser melhorados no dia a dia, na rotina, você numa posição mais, vamos dizer assim, de fora, de cima, que você puder dar uma dica para quem tá no mercado, buscando oportunidade, às vezes prospectando cliente, sabe? Sim, dizer, né? Acho que existem 2 etapas, né? Existe a etapa de você entrar no embarcador, que ela é complicada, e a outra etapa de você se manter, para separar em 2. Eu peço até desculpa, cara, mas é muito... Eu recebo, onde eu contei assim, de embarcador dá uns 7 e-mails por semana, né, com o PDF, dizendo, e você fica até sem graça, mas você não consegue responder a todos. Fala, poxa, o cara se apresenta, você vê que pegou no LinkedIn, oi Diego, tudo, você fala, caramba, é difícil. Então, realmente, a entrada, geralmente, ela tem que ser, né? É business, show me the money. Ela é no BID, todos os certificados, agora tem química, tem algumas particularidades. Então, para você que vai entrar, define o seu nicho. Você não vai transportar tudo, né? Transportar alimento tem particularidade, transportar farmacêutico tem. Então, faz curso, pega literatura, decide onde você vai. E decide se você vai por vocação ou se você vai por oportunidade. A minha região aqui é isso, tem essas empresas. Se especializa, né? Então, essa é a parte de entrar. Agora, a parte de ficar, o que eu acho que também eu vejo muito em todas as, né, transportadoras que eu já trabalhei, a gente tem que entender uma coisa. Né? Roupa suja se lava em casa. Embarcador, transportador é uma coisa. O cliente é a entidade. Eu gosto de transportadora que resolve, não que discute. Quer discutir é num outro momento. Entendeu? Estou com problema, aconteceu alguma coisa, não vai chegar. Ah, não acho justo, rota, tudo isso. Depois, o que o cliente precisa? Resolve o problema. O que o cliente precisa? Que retorne, pegue, troque e leva. Faz.
Só vou que pega mal com a transportadora. Não, eu não concordo, só se o Diego assinar que vai pagar as 3 pernas. É muito ruim, e já passei por isso, e às vezes a pessoa está até na razão dela. Mas se você fazer uma parceria, é melhor essa empresa contar com o bom senso do Diego, que depois que ele explicar que a culpa foi da empresa, ele vai ressarcir, do que ele fazer numa dessa, e o Diego, estou dando exemplo, eu não estar, o negócio não acontecer e o cliente reclamar. E vai, cara, e testa. Diego, filho da mãe, não vou, não quero mais trabalhar. Enquanto o Diego estiver aí, não trabalho, vai com o Sun Químico, por exemplo, onde eu estou agora. É direito, mas fica a dica, resolve. Porque às vezes a turma que está tocando assim no dia a dia não tem autonomia, fica inseguro. Tem algumas transportadoras que colocam umas pessoas que não tem perfil bom nem ruim, né? É bom para quê? Mais agressivos e meio que feito para não ocorrências, né? Porque ocorrências é muito ruim de ter. Resolve o problema. Porque tem empresa que tem claim com o cliente. Resolveu, discute depois. Se a transportadora proteger essa relação e eu, embarcador, de que nós somos um só perante o cliente não percebeu nada e a gente resolve depois, isso é uma transportadora que vale ouro. Isso é uma transportadora que num bid perde por 5%, a gente vai lá e carteira. 5% é dinheiro? É, mas não para... cartero, que você tem essas liberdades. A gente tem, né? Participa de rodada de negociação, mas hoje em dia tudo é compliance, tudo é auditado, ainda bem, né? Que é legal. Voltando no impacto da Duda, né? Quero deixar ela orgulhosa. Então, é um mercado que tem, e eu falo para todo mundo que eu treino, não entra nessa. Não entra nessa de jeito nenhum. Mas é um mercado, a gente sabe da logística, que tem algumas coisinhas, mas, cara, pensa, você, né? Entre aceitar qualquer tipo de coisa, porque você está na mão também. Você acha, me dei bem, aceitei. Você está na mão dele. Em todo mercado. É o famoso rabo preso, né? Rabo preso. O cara não quer te dar, ele quer prender, ele quer te prender. Então, isso é legal também, você dá essa vivência para todo mundo que está começando. Mas não, deixa. Você acha que está sendo esperto? Não, esperto está sendo outro. Estou sendo esperto. A conta vai vir. O cara tá te amarrando. Aí ele vem. Autonomia. E agora eu vou repassar isso. Não, eu vou trocar. Você não vai me trocar, não. Você tá na minha princípio, mão. né? O que a gente planta, a gente colhe. O que a gente combina, depois a gente cobra. Lógico. E é um princípio isso. Isso é legal ter a turma mais nova, você vê chegando deslumbrada. Nossa, já ouvi bobagens que falou, vai trabalhar na logística, ganha quanto quiser. Não sei por quanto tempo. Se vier trabalhar, eu vou ser pretencioso. Comigo, vai no primeiro mês, talvez 2. Depois não trabalha mais. E o quanto isso é interessante para sua vida, né? Então, não só profissional. Então, voltando, o que eu quis dizer com isso? Não tem, no negócio, não tem camaradagem, não tem nada disso. Se eu falar, gosto muito do Renan, abriu, quero trabalhar com ele, mas não vou pagar R$1 a mais para ele. Claro que se empatar, estou feliz que a parceria é boa, mas eu não vou gastar Então, você vai, a decisão inicial é bid, é preço. Então, quer começar? Estuda. Você tem que ser competitivo naquele seu nicho. E para se manter, se coloque como um só. Eu sou do transportador Zezinho. Estou entregando da empresa Luizinho. Você é Luizinho na entrega. Porque você quer que o produto do Luizinho esteja lá, lembra? E você é o cartão de visita da empresa, né, Diego? Você quer o direito de entregar. Eu sempre falo isso. Não adianta. Tá? Esse pega muito mal. Então, quem tiver transportadora, fala, eu sei. Quando você pega esses recados, ele falou que não queria carregar assim, a empresa falou carrega assim mesmo. Exatamente. Perante o cliente, somos um só. E cair essa ficha é importante e aí vira parceria gostosa. Nessa etapa de entrada, é legal que você colocou, porque quando a gente começa um negócio, ou às vezes a gente já tem um negócio estruturado há anos rodando no automático. No mercado de transporte, existem muitas transportadoras que iniciaram com base em um cliente, cresceram dentro daquele cliente, e em determinado momento resolvem buscar mercado. Ou seja, elas vão buscar o mercado, mesmo estando já consolidado há anos, de uma forma muito rasa, porque não tem uma preparação para o mercado externo, para o mar aberto. E essa falta de preparação faz com que o resultado naturalmente não venha. E aí conta quanto tempo ela vai aguentar e batendo na porta, às vezes de uma maneira errada, e não tendo retorno.
E você colocou aqui a ideia do bidding. Bid, para quem não sabe, é um processo de concorrência que existe, baseado em processos, em um planejamento controlado, auditado, para que... Bem parecido com uma licitação. Bem parecido com uma licitação, para que o melhor transportador, fornecedor, dentro dos requisitos colocados, seja escolhido. Então, esses processos, eles são valiosos, a participação. Eu indico, para quem ainda não participou, às vezes até pela burocracia, pela dificuldade que é, porque não é fácil, às vezes, participar de um bid completo, grande, porque são muitas etapas, mas a experiência ela faz com que você se torne muito mais efetivo. Exatamente. E seguindo aqui para a etapa da abordagem, porque imagina o Diego, gerente hoje de supply chain, tá no LinkedIn, tá nas redes sociais, tem muita informação que é pública e hoje existem facilidades para buscar esses profissionais que são tomadores de decisão e que geralmente também tem uma equipe por trás que faz toda essa triagem. Então, assim, a abordagem, você saber muito bem aonde está e para onde quer ir, que é o caso do nicho de atuação, você atende quais rotas, você atende a região sul, perfil XYZ, licenças tais, assim, assado, tipos, perfis de veículo que você tem na sua frota, terceiriza, não terceiriza. Quanto mais você afina isso, mais específico você acaba sendo e tem resultado. Então, esse ponto de entrada, eu acho que fica essa dica, que o mercado... Tem um conhecido meu que fala que quando a gente vai explorar um mercado novo, a gente paga um preço, porque demora para a gente ter uma aceitação e conseguir uma abertura e tudo mais, né? A gente até falou fazer uma correçãozinha na minha fala aí, que eu falei, e o bid está perfeito, e está entrando, você tem hoje, já vi chamar assim mini bids, assim, que é a entrada, porque você não precisa esperar a empresa fazer aquele bid estruturado, toda a rota. Agora, eu falo, se você quer entrar, faz uma offer, né? Uma oferta assim, porque eu quero essa empresa que está perto, é interessante aqui para mim. Aí é uma abordagem assim legal, ó, quero participar dessa rota aqui, eu sou competitivo, e já dá uma informada de preço. Acho que essa é a dica que eu dou. Escolhe onde você quer acertar a mira. E você quer entrar, já faz uma oferta que você entenda que você é agressiva para brilhar os olhos. Porque a gente acaba recebendo, acho que essa dica é boa, é legal falar, espero não ser pejorativo. PowerPoint com caminhões bonitos e com mapas do Brasil bonitos, né, tem milhares. Tem milhares. Eu acho que então quando você vai... É mais do mesmo, né, Diego? É mais do mesmo. E é difícil você separar o joio do trigo, assim, sabe? De forma muito respeitosa, quero falar isso. Não me incomoda não conseguir dar retorno para todos. Mas, não sabe, esses genéricos ali que você percebe que foi encaminhado para um monte de gente que você achou, isso... A gente acaba não tendo tempo de ler. E isso é uma etapa de venda, né? Não prende atenção. Não prende. Então você não parte para a próxima etapa. Pode ser uma transportadora incrível, mas infelizmente você não vai ter nem a oportunidade de chegar no incrível. Do que você não conhece. Então, talvez se você quiser entrar nos Press Bid, faz uma oferta. Não, eu acho muito legal essa empresa que está perto de mim, aí quer direcionar? É meio direcionado para a pessoa, mas eu acho que aí tá sugestão como abordagem que me encantaria. Eu não sou dono da verdade, mas teria, uma rota aqui, eu sou muito forte nessa rota, vejam os meus preços. Porque... Sim. Porque é difícil, porque tem que entender o perfil da carga, mas assim, aquele básico do lotação, de um fracionado, tem algumas coisas que você pode dar mostrar o que você acha que é o seu diferencial, né? A gente tem que... é difícil entrar, né? A gente falou, é difícil entrar, porque as parcerias de multinacionais, assim, você tem que ser homologado. Documental, exatamente. Não é simples. Então, né, dizendo caminhões bonitos, eu sou muito forte no Nordeste, eu sou muito forte no Sul, não vai fazer o seu e-mail ser lido, diferenciar dos outros. Talvez, assim, uma coisa mais específica, eu tenho carretas a esse valor, você tem que mostrar. E tem uma coisa também que a gente bate muito aqui, a gente sempre fala, que é o tal do network, né? É muito importante também, e ajuda muito você ter um caminho aberto. É o que você falou no começo aí. Se eu conheço o Renan e ele tem um preço competitivo, lógico que eu vou querer trabalhar com o Renan. Então, assim, se você tem alguém que conhece, que já trabalhou em algum momento, que pode te indicar ou te dar uma abertura para conseguir uma reunião ou até para um contato mais menos formal que você ficar mandando um e-mail de apresentação, isso é muito importante para você conseguir entrar em alguma organização, né? Sim. E acho que das dicas aí para os transportes, assim, né? Acho que o foco da entrada inicial vamos ser práticos, ele é o valor, né? Porque você vai conversar com muita transportadora e a gente brinca, estava até fazendo um vídeo agora conversando,
de uma outra coisa aqui, mas no piloto, toda empresa faz showcase. Então, não adianta, né, não adianta você contar para mim que a sua empresa é ótima, porque você não vai contar que ela é ruim. Eu vou descobrir. Tá no preço, nós estamos fazendo negócio, a desconfiança é saudável, ela não é ofensiva. Então, não é o que encanta alguém se dizer, nossa, o meu serviço... E todo mundo tem que ser bom nessas coisas, senão nem no mercado tá. E você traz uma nova para um que entrou, falou, não conta para mim que você é bom. Você vai ter 3 meses para provar que você é bom. Eu vou ter que experimentar. Sim, estou desconfiando. De forma muito respeitosa, estou desconfiando. Então, quando você vai numa abordagem que entrar, não é isso que vai... clientes satisfeitos, depoimentos. Tá bom, né? Eu tô brincando, né? Já fui, agora não mais. Eu era jovem, só contava minhas virtudes na balada para chavecar as meninas. Não contava, então calma. Mas isso é até com profissional, né, Diego? Você recebe um currículo lindo, você vai entrevistar o cara, você fala, meu, não é possível. Ou você entrevista o cara, é bom, você contrata o cara por 3 meses e ele também não rende o que te... Entrevista é uma sacanagem, desculpa, não mas você é? tem que concluir em 1 hora da pessoa com essa... Se pelo menos o que ele está dizendo é verdade, né, Diego? Nossa senhora, né? A abordagem que, para mim, sempre mais funcionou, e eu indico para a galera que hoje a gente faz um trabalho em conjunto, é a gente conseguir, de fato, identificar uma dor daquele cliente e levar uma solução. Isso é fundamental. E se você consegue isso, é meio caminho andado. E se você consegue pegar isso, e às vezes, digo mais, às vezes você pega isso na postagem de um cara que é líder. Exatamente. Porque ele tá puto com alguma situação, não consegue resolver, às vezes teve sei lá, até um sinistro, um problema grande com determinada situação. Se você entende aquilo e chega com uma abordagem, vai chamar a atenção do Diego na hora de olhar ou até ele tem uma região com maior dificuldade, né? Ou ele tem um tipo de material que é mais complicado na hora de fazer uma amarração de carga. Tem N fatores. É informação privilegiada, mas isso é uma verdade. Às vezes você fala, nossa, na hora certa. Falou o que eu queria ouvir, né? É verdade. E faz parte da lição de casa de quem tá abordando. Quantas vezes eu contratei transportadora que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não conhecia, justamente por isso, porque o cara chegava na minha dor, cara, você tá com um problema aqui, eu tenho a solução para isso aqui. Eu sou bom aqui, ó. E aí é claro que tem aquele período probatório que ele falou, mas natural, você conseguiu entrar, furou a bolha. Eu falo, não investe o tempo em contar nessa parte, porque de forma muito respeitosa, a gente é o que todo mundo vai falar, não que seja mentira aquilo, mas a gente vai, né? E como tudo na vida, a gente vai experimentar. Fala, beleza, que legal, mas vai no que é prático. A gente tem que ser numa... Diego, partindo para os finalmente aqui, que o nosso tempo já tá correndo, o papo tá bom, então o tempo tá fluindo. Né? Passa muito rápido. Né? Cara, na sua passagem como consultor, teve um trecho que eu peguei que você trabalhou com implantação de controles financeiros, desenvolvimento de área de vendas e otimização de fluxo logístico. Ou seja, um pouco de cada coisa que a gente falou aqui, né, no ar. Mas eu peguei esse ponto e eu gostaria que você explanasse um pouquinho da experiência, olhando pro cara que empreende, pro fornecedor, dando essa sequência nesse fluxo, o quanto que é importante cuidar dessa sequência, que eu achei fantástica, porque quando a gente pega os controles financeiros, a parte de venda, e falando de uma empresa que está totalmente ligada à logística, que nesse caso específico a gente está falando das transportadoras, mas vamos abrir até para fornecedores, para empresas aí que trabalham com o setor logístico, é fundamental. Conta um pouquinho para a gente dessa... E faz um fechamento. Deixa eu ver se eu consigo fazer um overview, pensando aqui, né, no CIPOC, né? Supply, Input, Process, né? Output e o Customer ali. Quando você vai, e a consultoria é em Supply, então quando você vai daqui, sempre com a cabeça no caixa e no resultado. Então você vai nas vendas, nos clientes. E para eu vender para o cliente, ela está toda ligada ao output, né, que é o estoque, que é o processo. Então aqui você tem que buscar as dores aonde que a minha venda contribui, aonde que minha venda prejudica. Onde que eu tenho que aquela venda maluca, que eu encho o meu estoque aqui, e aí você tem que trazer os números para casa. Tem que trazer os números para casa. Eu gasto 100 mil de armazenagem. Isso é pobre. Eu gasto 20 mil nessa linha de produto ou até no produto. Então, quando a gente diz assim, né, nessa experiência, mas trazendo aqui, você começa...
Você sabia que dos 100 mil que eu ganho, que eu gasto, metade é para esse produto aí? Os caras falam, não. Eu falei, se ele não existisse, eita. Então, você vai olhando muito estoque aqui e aí você entra no process, né? Então, a gente fez aí, tem toda os semi-acabados, nesse caso, tá? Que a gente faz. A gente estuda todo o processo da empresa, desafiando os estoques de produto acabado, os estoques de semi-acabado e os estoques de matéria-prima. Por quê? Porque quanto menos estoque você tiver, mais dinheiro está no seu caixa. Simples. Estoque é dinheiro parado, né? E mais difícil de falar em inventário, né? Depois você falou do inventário traumatiza. Eu vou até perguntar por que se faz inventário. Quando eu descobri, mudou minha vida e cortei alguns inventários que eu deveria ter feito na vida. Depois a gente retoma aí. Essa história é boa. Então, aí você olha com aquele viés, assim, o tempo inteiro de, né, Lean, né? O Lean está aí, né? Tem a literatura Lean, mas é um barato, né? Que você vai baixar. Estoque é o nível do rio, né? Você vai baixando para aparecer as imperfeições ali. Então, ali você começa a entender que um planejamento de demanda para você tirar o máximo possível de ruído da cadeia é fantástico. E aí você vai pegando alguns atalhos de demanda. A gente fala de demanda com a empresa. Porque se você falar de demanda com o comercial, ele vai vender 100. Com o financeiro, ele falou 10. Não. Tá claro, é natural. Se você deixar as pontas soltas, é papel de supply. Não adianta reclamar. Você viu, eles falaram 100 para mim e 10 para o financeiro. É claro, ele vai ser cobrado pelo financeiro. Então, junta todo mundo, até o presidente se precisar. Quanto? 50. Eu vou comprar para 50, não vou comprar para 100 e o financeiro vai achar que eu sou um louco que estou enchendo o estoque, tá bom? Só que você vai vender 50, senão você está lascado. Aí fica mais justa a conversa. Então, aí você faz essa amarração, né? A gente já desafiou os estoques aqui, melhora o planejamento de demanda aqui, sempre com o caixa e o resultado na cabeça. E aí, mexe com os fornecedores, porque o que a gente quer, a gente tem que dar. Né? Você tem que tentar o máximo possível. É difícil, importação, lead times absurdos, mas você tem que tentar dar visibilidade para o seu fornecedor e dar alguma margem para ele ter confiança aqui no seu abastecimento. Né? Então, acho que essa vai explicando bem lógico. O dinheiro de supply está quase todo no estoque, a despesa está no frete. Então, pensando nisso, você tem que desafiar eles e ser o mais baixo possível. Lembrando uma coisa que eu também aprendi, né? É mais fácil alguém de supply ser mandado embora por ruptura do que por excesso de estoque. Então, esse discurso é bonito, mas o excesso de estoque você justifica, tá, gente? Calma aí, não sai baixando os estoques, não. A ruptura dá ruim. Mas, a menos que você amarre, aí você começa a ficar safo. Deu ruptura, todo mundo olha para supply. Que bobagem que vocês fizeram, que bobagem que nós fizemos. É um negócio, né? Acho que eu falo, né? A arte de supply na brincadeira é a mesma história de todas as empresas, contadas de forma diferente. É a mesma história. Tem o item lá que você se planejou para vender 10 e quer vender 30. E está todo mundo louco que deixou de vender 30 por causa de supply, só vendeu 15. Eu falo, não, desculpa, eu não sou o filho da mãe que vendeu 15 a menos. Eu sou o herói que viabilizou vender 5 a mais. A história é a mesma, só contar diferente, né? Só que aí, se você não amarrar e não fazer parcerias, né? Entender o lado do outro, às vezes, né? Muita empresa, às vezes o tema está mais em cima, às vezes a gente fica bravo com o comercial, né? Já vi isso em outras vidas. Como o comercial é remunerado? É faturamento, cara. E a gente quer que ele se... Cara, esquece, entende o modelo mental dele, o que ele é pago para fazer. Esquece, ele quer faturar. Então, costura aí, beleza, aí dá a mão. E é uma situação complicada porque assim, o discurso da área comercial é muito fácil, né, cara? Bom, você falou que ia vender 10, vendeu 50. Tá bom. Vendi 50. Que bom, né? Vendi muito mais. Você tá bravo comigo que eu vendi a mais? Supply que se lasque, filho. Se vira. Você tá nervoso, quer que eu pare de vender? É a primeira coisa que os caras vão falar. Você quer que eu pare de vender? O que você vai falar pro cara desse? Cara? Não tem é pra supply, é pra vender 100. O ideal é 100. Depois 101. Depois é 99, porque desviou 1 pra supply. O comercial 102, 2 a mais. Só que aí, essa turminha tem que conversar o que a gente quer. Exatamente. Tem que fazer a parada acontecer. O que a gente quer. É um processo muito complexo, assim, é muito complicado. Eu acho que para você trabalhar numa área dessa, você ter todo esse conhecimento, né?
e o domínio de todas essas ferramentas. São muitos detalhes. E dando um resumo já, fazendo meu fechamento, Diego, esse bate-papo ele foi muito enriquecedor, porque a gente traz um ponto de vista do outro lado da mesa. E a gente percebe que assim, os problemas, os processos, eles existem independente do negócio que for. Pode ser pequenininho, pode ser grande. E na qualidade de transportadora, que eu já tive uma transportadora e trabalho basicamente com esse público, muitas vezes não consegue entender os bastidores do cliente que atende. E você trouxe aqui uma visão até em alguns pontos mais técnica, em outras separando alguns processos que, são complicados, cara. Não são fáceis. Uma passagem que eu tive quando eu montei a empresa, logo nos primeiros 6 meses, foi quando eu trouxe a minha esposa para gerenciar a parte financeira. E eu era o comercial e o operacional. E a gente começou a ter... Puta sacada inteligente a sua. Tá casado ainda? Tô casado ainda. Consegui superar isso. Mas olha que gatilho interessante. O planejamento, o orçamento previsto que o financeiro tinha em mãos, ele bloqueava e muitas vezes de eu conseguir mais carga, de conseguir mais cliente. Mas, tô conseguindo mais cliente, só que a minha empresa era pequenininha. Então eu tinha que ter consciência, olhar para mim mesmo ali no espelho, e é claro, com gancho, geralmente da Isa, falando, Dan, não dá. Até aqui dá, daqui não dá mais. E, aí a gente entende porque a gente tá nas duas peles ao mesmo tempo. Mas quando a gente olha para uma empresa, para uma multinacional, enfim, para as grandes, é muito complicado tudo isso. E a gente, na qualidade de fornecedor, de prestador de serviço, a gente está ali para servir, para dar esse apoio e servir no pé da letra, da palavra mesmo. A gente oscila entre cliente e fornecedor em vários momentos da nossa vida, e nesse posicionamento com a nossa empresa, a gente está para servir e ser realmente um braço, 2 braços, 2 pernas, às vezes, de uma empresa que está ali correndo para não ter uma ruptura, para conseguir entender o próprio estoque. A gente teve esse boom que teve agora das lojas americanas no início do ano, que assustou todo mundo. Não vou entrar em detalhes, mas, faz parte de tudo isso que a gente está falando. São divisões, processos, entendimento. Então, Diego, muito obrigado mesmo pela participação, por compartilhar um pouco. É claro que o papo acaba indo rápido, né? Sendo pouco tempo para falar sobre muitas coisas, né? E tem tanto assunto para ser abordado, né? É igual eu comecei, eu pensei 2 vezes em começar. Fala um pouco da sua história, porque, daí a gente fica aqui, né, muito tempo, mas vão ter outras oportunidades, né? Ganhei uma bicicleta aos 5 anos, tem mais uma hora. Eu comecei falando de Itu, né? Comecei falando sobre pontos turísticos. O Diego falou, ixi, a gente vai ficar aqui muito tempo hoje. Eu sou de São Paulo, né? Eu estou em Itu desde 2007. Já tem um tempinho já. Foi no mesmo ano que eu vim para Mogi, do Rio para cá, 2007. E Mogi é longe. Mogi é longe. Diego, e a gente se encontrou nos meios dos caminhos, né? É verdade. Viajando bastante. Faz um encerramento, cara, dentro de tudo que a gente falou, e a gente já finaliza esse papo que a gente teve nessa manhã aqui. Bom, agradeço o convite. Tô aí, é gostoso trocar experiências, né? Vocês me controlam que eu gosto de falar bastante, mas hoje a ideia era eu falar um pouquinho mais. Você é o ponto de atenção aqui hoje. Eu me segurei aqui. O Renan fala demais. Hoje eu falei menos. Falou menos. Não mais que eu. Não tenho orgulho disso, é característica fazer o quê? Mas estou disponível para futuros bate-papos e acho que a gente tem que, né, encerramento, viva bem com as suas escolhas. Logística, supply e todas as áreas. Problema todo dia. Mas você acorda para resolver problema. É uma coisa que eu aprendi, que eu achei fantástico, né? A melhor coisa do que tem é chefe. Eu falei, o cara que falou isso está louco. Falou, não. Falou, o síndico te enche as paciência, sua esposa, às vezes seu filho, cunhado, mãe, sogra, todo mundo te enche. O único que paga para te encher é o chefe, pô. Então, dá uma atenção, né? Tá bom, às vezes fala, nossa, mas que viu? Não é, se fosse para se divertir, você tem que pagar, né? Disney, você paga, quando te pagam, tem um pouquinho, gente. Tem um pouquinho assim. E o legal de você entender isso é que você entende também a hora de desligar. Briga com os fatos, não briga com as pessoas. Terrível, isso aqui, ó, foi. Como que chega? Estamos no impasse, chama alguém para arbitrar. Vira a página, cara. Vira a página. Acho que na
né? É duro, rancor você não tem o que fazer, você guarda. Né? Não dá para vender, dá para ninguém, mas não guarda não. Não guarda, acho que você dá para você ter... Sejam loucos, né? Dá para ser feliz nesse mercado se você tiver algumas... Se você policiar com algumas regras, né? O coração e o estômago não servem muito, a cabeça sempre. Cabeça sempre. Show. Renan, algum ponto em destaque? Eu queria agradecer o Diego aí mais uma vez, né, cara? O papo acho que foi muito interessante. A gente tem muito conteúdo para falar com o Diego aí. O Diego tem muitas histórias, assim, né? Tem uma experiência. Apesar de eu ser o mais velho, mais uma vez, né? Que isso, cara. Depois eu te dou aqueles 50 O Diego, eu aprendi Encher muito minha bola. com o Diego. Não é enchendo a bola, não, é verdade. Assim, eu aprendi muito com o Diego. A gente nem trabalhou tanto tempo assim, mas eu sempre falo isso com ele. Parece que a gente se conhece há 30 anos. Porque a gente sempre conversa muito, né? E eu aprendi muito porque eu fico pegando as sacadas do Diego e eu levo isso mesmo pra vida, assim. Porque eu acho que é muito interessante ele ter uma carreira aí longa, né? Ele, apesar de ser mais novo que eu, vou falar isso de novo, mas ele tem uma experiência muito grande na área. E assim, é só agradecer mesmo, cara. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar, porque tem muito assunto ainda pra gente abordar aqui. E eu acho que isso enriquece aí o nosso conteúdo aqui no Moviecast. Show de bola. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um podcast, um Moviecast. Hoje a gente falou aqui com o Diego e trouxemos vários insights sobre supply chain e toda a parada que está envolvida com isso. Então, vamos que vamos, gente. Obrigado e até a próxima.